Oi, gente, bem-vindos de volta. Continuando aqui com o nosso maiô sereia. O primeiro vídeo a gente fez essa parte aqui de cima, para quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo 1. E nesse segundo vídeo a gente vai fazer essa parte aqui, ó, de baixo, essa parte do meio e vamos finalizar o nosso maiôzinho. Uma dica, gente, para quem tá fazendo por encomenda, talvez para mandar para uma outra cidade, que você não tem as medidas corretas aí da criança, o que você pode fazer? Compra uma calcinha na idade da criança. E aí você pode usar essa calcinha tanto como modelo, né, como referência aí para fazer o tamanho certinho da criança, da idade da criança. Como você pode usar a calcinha como forro, você pode comprar uma mais simples, de uma cor neutra, e aí você vai costura. Quando você terminar, você costura no maiôzinho, no biquíni, tanto para maiô quanto para biquíni. É uma ótima ideia, porque você não corre o risco de fazer um tamanho muito grande, como... Enfim, eu acho bem mais prático e é mais assertivo dessa forma. Você vai fazendo de acordo aí, você vai fazendo o tamanho já certinho, certo? E quanto a essa parte aqui do meio, ó, é só você pedir para a pessoa medir lá, do quadril até embaixo do peitinho, onde vai iniciar essa parte aqui do biquíni. E aí você vai fazer o tamanho certo, né? À medida que a pessoa te passar lá, do quadril, de onde inicia a calcinha, até embaixo do peito. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o fio azul da Pinguim Bela. Vou iniciar aqui com a minha laçadinha. Vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Feito aqui as minhas 14 correntinhas, dou uma laçada e vou pular aqui, ó. Primeira, segunda, na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar aqui no final da minha carreirinha. Terminei aqui, ó, a minha carreirinha, fiquei com um total de 13 pontos altos. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Pulo aqui esse primeiro, né? Vou pro próximo. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, um total de 7 carreirinhas, certo? Essa aqui é a largura do fundo, lembrando que vai ficar um espacinho, olha, porque é o espaço que a gente vai colocar o elástico e fazer o acabamento. Se você quiser mais larga, é só você aumentar aqui o número de correntinhas no início. Como eu tô fazendo com um fiozinho mais grosso, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque quando eu fizer o acabamento, acaba que vai ficando aí o tamanho certo, né? A largura certa aqui. Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 carreirinhas e retorno pra gente dar continuidade. Terminei de fazer aqui as 7 carreirinhas, ó, já tá o quadradinho formado, que é a base aqui da calcinha, certo? Aí você já pode ir usando a calcinha aí como referência. Agora, a gente vai fazer o aumento. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, venho no mesmo espacinho aqui, olha. Esse mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui a gente fez nosso primeiro aumento. Aqui eu vou fazer um aumento no início e um no final. Aqui eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base, olha. Até chegar aqui no final, chegando aqui nesse último ponto, eu vou fazer mais um aumento. Aqui, ó, no meu último pontinho, faço 2 pontos dentro do mesmo espacinho. 1 e 2. Aqui no final e um aumento aqui no início. 2 pontinhos. Eita, meu dedo tá arriscado de canetinha. Próxima carreirinha eu faço mais um aumento. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho no mesmo espacinho, ó, faço um aumento duplo, né? Que são 2 pontinhos no mesmo espaço. Sigo fazendo aqui a mesma coisa, ó.
Sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas com aumento no início e no final. Estamos aqui na 9ª carreirinha, ó, só confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a 9, né? A gente vai fazer ela com aumento. E vamos fazer mais uma carreirinha, carreirinha 10, com aumento duplo, início e no final, certo? Eu vou terminar essa aqui, fazer mais uma e daí eu volto pra gente fazer a próxima carreirinha. Então, eu terminei aqui as 3 carreirinhas com aumento, olha. 8, 9 e 10, com aumento duplo no início e no final. Agora, a gente vai fazer a carreira 11, 12 e 13, com aumento triplo. Lembrando que a gente está fazendo a parte de trás da calcinha, ó. Você pode ir medindo aí na sua calcinha modelo, certo? A gente está fazendo essa parte aqui de trás. Aí já começa a seguir aqui, ó, os aumentos. Você pode ir fazendo aí, acompanhando o modelinho seu aí como referência. Então, aqui eu terminei essa carreirinha de número 10. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui no mesmo espacinho, um ponto alto, dou outra laçada e venho no mesmo espacinho, mais um pontinho alto. Então, aqui a gente fez um aumento triplo, 3 pontinhos no mesmo espaço. Aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no meu último pontinho. Chegando aqui, ó, eu faço mais um aumento triplo, nesse último ponto. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó, penúltimo pontinho, aí eu vou fazer mais um aumento triplo. Então, eu venho aqui, ó, no meio do ponto, sempre pega assim no meio do ponto, olha, não aqui, entre um pontinho e outro, porque senão vai ficar o espaço, um espaço maior. Pega no meio do ponto, ó, no meio da correntinha, certo? Então, faço um ponto alto, mais um. E mais um ponto no mesmo espacinho. Ó, como fica fechadinho, olha. E a gente pega sempre em cima do ponto, e não entre um ponto e outro. Porque se você pega entre um ponto e outro, acaba ficando o espacinho. Aí, eu vou subir 1, 2, 3... Viro o trabalho, venho no mesmo espacinho aqui, ó, no primeiro pontinho, e vou fazer mais um aumento triplo. 3 pontinhos aqui dentro do mesmo espacinho. E sigo fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. Essa aqui é a carreira 12. Ó. Ponto sobre ponto, até chegar aqui no meu último pontinho, onde eu vou fazer mais um aumento triplo. Então, eu vou terminar aqui a carreira 12 e vou fazer mais uma carreira com aumento triplo no início e no final, certo? Terminei aqui as 3 carreirinhas com aumento triplo, né? A 11, a 12 e a 13. Olha que já tá pegando o formatinho. Eu não sei se eu vou usar essa calcinha como forro ou se eu vou colocar o forro mesmo. Como eu já tenho tecido, eu prefiro colocar o forro. Aí, você segue, ó, acompanhando aí o formato certinho. Agora, na carreira 14 e 15, a gente vai fazer aumento duplo. Então, ó, subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, ó. Mesmo espacinho, um ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento duplo, sigo fazendo ponto sobre ponto, até o final da minha carreirinha, aqui onde eu vou fazer também um aumento duplo. E aí, eu faço a carreira 15 com aumento duplo também, no início e no final. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto. Terminei aqui a carreira 14, 15 com aumento duplo no início e no final. Agora, gente, da carreira 16 à carreira 21, eu vou fazer com aumento triplo no início e no final. 6 carreiras com aumento triplo, ó. Subo 3 correntinhas. Venho aqui no início, faço o aumento triplo, ó. 3 pontinhos altos no mesmo espacinho. 1, 2, 3, certo? E aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, igual a gente fez nas carreiras anteriores. Porém, aqui serão 6 carreiras com aumento triplo no início e no final.
Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno. Terminei aqui as 6 carreirinhas com aumento triplo. E aí, ó, medindo aqui na calcinha, bateu certinho aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui de cima, ó. Não vai ter mais aumento, então eu vou fazer aqui um total de 4 carreirinhas. Aqui, ó, ponto sobre ponto, sem aumento. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Terminei aqui as minhas 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. E essa parte aqui de trás a gente já pode arrematar. Agora a gente vai iniciar a parte da frente. Ó. Certinho aqui, ó, a medida, bateu certinho. Se você vê que tá ficando muito largo, gente, aí você diminui, em vez de colocar aumento triplo, você coloca aumento duplo, você vai alternando aumento triplo, aumento duplo. Mas aí você segue o modelinho que você tiver aí, que vai dar super certo. Agora a gente vai começar aqui a parte de baixo. Vou emendar aqui o fio. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto também em cada ponto de base. Então, já fiz aqui a emenda. Vou colocar essa pontinha aqui, ó, tá escondendo. Então, aqui eu venho, faço 1, 2, 3 correntinhas. Próximo pontinho aqui, ó, faço ponto alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto em cada pontinho de base. Até chegar aqui no final. Aqui a gente tá fazendo a parte da frente, e essa parte da frente ela é um pouco mais estreita do que a parte de trás. Terminei aqui a minha carreirinha de ponto sobre ponto. Eu vou colocar um marcador aqui, ó, só pra gente não se perder. E vamos contar isso aqui como a primeira carreirinha da parte da frente. Então, eu fiz aqui a primeira carreirinha, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu já começo a fazer os aumentos. Eu vou fazer aqui apenas aumento duplo no início e no final de cada carreirinha, ó. No meio sigo fazendo ponto sobre ponto. Último pontinho, ó, faço um aumento aqui no meio do ponto. Lembrando de sempre fazer no meio do ponto. 1 e 2. Daí eu volto fazendo aumento. E aqui, gente, é bem mais tranquilo essa parte da frente, porque aqui você vai fazer, em cada carreira, você vai fazer aumento duplo no início e no final. Então, eu fiz aqui, ó, a minha segunda carreirinha, ó, certo? E vou subir até aqui, ó, onde terminam os aumentos, fazendo aumento no início e aumento no final. Oi. Então, aqui, ó, fiz aqui a primeira carreirinha, né? Ponto sobre ponto sem aumento. A segunda carreirinha já com aumento. E vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreirinhas com aumento. Então, eu vou fazer aqui mais 12 carreirinhas com aumento até chegar aqui nessa parte. E essas 4 últimas carreiras eu faço sem aumento. Vou fazer essa parte aqui e volto pra gente começar a fazer a parte do meio do nosso maiô. Vamos lá? Aqui as minhas carreirinhas. Eu tive que acender o flash porque já tava ficando escuro. Então, aqui eu acabei fazendo um pouquinho mais, ó, de carreiras. Que, na verdade, era pra fazer 14, só que acabou ficando um pouco curto aqui, ó, essa parte aqui da frente. Por que isso? Porque quando eu iniciei aqui, eu diminuí, se não me engano, acho que foi 2 correntinhas. E aí fez a diferença aqui. Mas pra quem tá fazendo com o fio Anne, que fez aí o início com 15 correntinhas, 15 ou 16, se não me engano, vai dar certinho, olha. Esse outro aqui eu fiz, essa receitinha, fiz com 15 pontinhos aqui no início e deu certinho aqui em cima. Mas não tem problema se você estiver fazendo com essa linha aqui, tiver feito aí a mesma quantidade de ponto que eu, vai dar, assim, vai faltar esse espacinho aqui também, igual o meu, mas não tem problema nenhum, porque esse biquíni, esse modelinho, ele regula, ó, aqui do lado é de amarrar, então não tem problema, vai dar super certo no final, tá bom? Então, vamos lá continuar.
Aqui eu vou começar já a parte do meio. Ó, com a mesma linha, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, ó. Meu último pontinho aqui eu fiz 6 correntinhas, daí eu pulei 1, 2, no terceiro ponto eu faço um pontinho baixo, certo? Eu vou passar a medida aqui, gente, assim vocês vão acompanhando certinho. Eu vou passar a medida aqui, só essa parte da calcinha. Antes de continuar, eu vou passar a medida só essa parte aqui da calcinha. Então, ó, aqui a calcinha ficou com 18 centímetros. Essa aqui que eu fiz com fio Anne, praticamente a mesma coisa, ó, 18 centímetros. 17,5 e 18. Então, assim, não deu muita diferença por conta que eu tô usando a agulha com a mesma numeração, né, que eu usei no fio Anne. E também aqui, ó, essa parte aqui também ficou um pouquinho mais estreita porque eu diminuí aqui no início. Por isso que deu essa diferença aqui, ó, no ladinho. Mas não tem problema, não. A gente vai continuar e vai dar super certo. Então, eu vou continuar aqui, ó, fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pulo, ó, 1, 2, no terceiro pontinho eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma até chegar aqui no final, ó. 6 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo. Certo? Dessa forma eu vou seguir até aqui. Chegando aqui no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui, ó, pular 1, 2, 3. Aí deu certinho, mas se tiver sobrado só 2 também não tem problema, você continua fazendo aí do mesmo jeito. Aí eu viro o trabalho e continuo fazendo as carreirinhas de ida e volta, ó. Porém, aqui a gente vai fazer agora com 5 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Venho nessa primeira argolinha e faço o ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Meio da argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no meio da argolinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E vou fazer dessa forma, carreirinhas de ida e volta. Vou fazer aqui mais ou menos uns 3, 4 dedinhos, porque aqui é a parte que você vai definir o tamanho que você quer aí, a medida, né? Aí depois a gente começa a fazer as diminuições, certo? Então, esse aqui, ó, essa parte aqui do meio ficou com 17 centímetros. Eu fiz aqui mais ou menos assim uns 3 dedinhos e aí eu comecei fazendo diminuições. Então, eu vou fazer aqui, continuar fazendo, ó, até aqui no final. Chegando aqui, ó, no final, na minha última argolinha, faço aqui o ponto baixo e vou seguir fazendo as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho e venho aqui no meio da primeira argolinha e faço ponto baixo. Então, eu vou seguir fazer aqui mais ou menos uns 4 dedinhos, ó. 4, 5 dedinhos. Carreira de ida e volta. Desse pontinho tela aqui. E aí, eu volto pra gente começar a fazer as diminuições. Certo? Terminei aqui, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, olha, aproximadamente aí uns 3 dedinhos. E aqui eu já vou começar a fazer as minhas diminuições. E eu já fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas, que dá aproximadamente uns 5 centímetros. Agora eu vou começar fazendo as diminuições. Então, para fazer a diminuição,
eu vou fazer aqui, ó, andar com ponto baixo. 1 e 2 pontinhos baixos. Aqui, eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E continuo fazendo normal até aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, eu vou fazer aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e venho na minha última argolinha, faço aqui normal. Aí, eu volto, aqui também eu vou fazer uma diminuição, faço 1, 2 pontinhos baixos, e sigo aqui normal. 1, 2, 3, 4, 5. Volto e vou fazendo as argolinhas aqui normal, até chegar aqui do outro lado. Então, e daqui pra frente eu vou intercalar, fazer 2 carreirinhas com diminuição e uma carreirinha normal. 2 com diminuição e uma normal. Até sobrar 6 ou 7 argolinhas, que é onde a gente vai prender. Deixa eu pegar aqui o outro. Aqui, ó, essa parte de cima, ó, aqui sobrou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. Quando sobrar 7 argolinhas, a gente continua fazendo sem diminuições. Até alcançar aí a medida que você precisa para essa parte aqui do meio, certo? Eu vou fazer as minhas aqui, então façam aí, intercalando 2 carreirinhas com diminuição, né? Sempre no início, você inicia aqui com os 2 pontinhos baixos. Segue fazendo, aqui você vai fazer normal, inicia aqui do outro lado com os 2 pontinhos baixos, e aí a próxima carreirinha você já vai fazer normal, sem diminuição. Então, são 2 carreiras com diminuição, uma normal, 2 sem... Aqui, ó, cheguei no final dessa carreirinha. Aqui eu volto, viro meu trabalho, aqui eu já faço mais uma diminuição, ó. 2 pontos baixos, 5 correntinhas. Sigo até lá no final, certo? Quando eu estiver voltando aqui, eu faço mais uma diminuição. Venho até o final fazendo normal, depois a próxima carreirinha eu já faço normal, sem diminuição. Aí, a próxima eu faço com diminuição. Desse jeito, eu vou fazer até sobrar apenas 6 ou 7 argolinhas. Chegando aqui, ó, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas. Então, eu vou fazer aqui mais 2 diminuições. Fazer uma aqui e na outra carreirinha voltando. E depois eu vou seguir fazendo carreira sobre carreira sem mais diminuições, né? Eu vou ficar com 5. E vou fazer aí mais umas 3 carreirinhas. E depois eu finalizo essa parte aqui. Então, vou terminar aqui as minhas 2 carreirinhas de diminuições e mais umas 3 carreirinhas aqui. Eu acho que já vai dar aí a medida que eu preciso. Terminei aqui as minhas diminuições. E depois eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas sem diminuição. E aqui já tá com a medida que eu preciso, olha, 18 centímetros. Agora, eu já posso colocar essa parte aqui de cima. Caso a sua não esteja aí no comprimento que você precisa, é só você continuar fazendo mais carreirinhas sem diminuição. Porque aqui cede também um pouco, ó, ele estica esse pontinho. Ele estica bastante. Aqui eu vejo qual que é o lado direito, ó, aquela parte lá do relevo vai ser o lado direito. Então, eu vejo aqui, ó, lado avesso, da parte de cima. E aqui embaixo também vejo aqui qual que é o lado avesso. E vou prender aqui, ó, nessas 2 argolinhas, eu vou prender a primeira e a segunda carreira dessa parte de cima aqui do biquíni, ó. Então, você vai ver aqui que a primeira carreirinha, a segunda carreirinha e a terceira carreira. Eu vou começar a prender aqui a emenda, da terceira para a 4ª carreirinha, certo? E vou prender nessas 2 argolinhas, ó. No caso, a terceira e a segunda. Eu vou prender assim. E a outra, do outro lado, a mesma coisa, ó. Vai ficar assim, ó. Prendo
essas duas carreirinhas nessa argolinha e essas duas carreirinhas aqui. Então, eu pego... Vejo direitinho aqui, primeira, segunda, terceira. Na emenda aqui, ó, da terceira, da quarta pra terceira. Aí eu faço ponto baixo. Aí, ó, continuo prendendo aqui, certo? Essa primeira argolinha. Na emenda, ó, faço aqui. Prendi aqui até o início aqui da primeira carreirinha que a gente fez da parte de cima. Fico aqui fazendo pontinhos baixos aqui na parte de baixo, ó. No meio da segunda argolinha, aí eu faço 1, 2, aqui no ponto baixo, e vou seguir na próxima argolinha, eu faço 1, 2, 3, 4, um pontinho aqui no ponto baixo, e mais um aqui na penúltima argolinha. E aqui eu vou pegar lá a outra parte de cima, ó, exatamente aqui no início da primeira carreirinha. Deixa eu encostar um pouquinho mais aqui, dá pra visualizar. Primeira carreirinha, segunda carreirinha. Então, aqui, ó, na emenda, da primeira pra segunda carreirinha. Eu começo a prender. Aí, eu vou prendendo. Vejo aqui, ó. Emenda aqui, ó, da terceira, primeira, segunda. Opa, deixa eu mostrar direitinho aqui, ó. Primeira, segunda, terceira carreirinha. Nessa emendinha, da terceira pra quarta carreira, eu vou prender aqui a minha última argolinha, olha. Vou seguir, ó, fazendo pontinho baixo. Aqui você pode colocar um marcador pra ficar melhor pra visualizar. Certo? Então, ficou assim, ó. Primeira, segunda, terceira. Mais um pontinho, né? Aqui, na emenda. Da quarta, da terceira pra quarta, correntinha. Aí, eu faço aqui o meu último pontinho. Opa. Ó. Ó, aí se você colocar aqui, ó, você vai ver que ficou exatamente a mesma medida aqui do outro lado, o mesmo espacinho do outro lado. Só você contar o número de correntinhas que não vai dar erro. E aqui eu já posso arrematar essa parte. Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, a gente vai colocar o elástico. Tem gente que não coloca o elástico. E esse modelinho, realmente eu acho que ele nem precisaria colocar um elástico, ele vai ficar bem ajustadinho no corpo, olha. Porém, eu sempre coloco elástico, principalmente quando eu tô usando esses fios de algodão, que não é próprio pra fazer biquíni. Porque quando molha, acaba que ele cede um pouco, então... Eu gosto que fique ajustadinho no corpo, na perna, sabe? Eu tenho medo de ceder muito, então colocando o elástico eu acho que fica mais seguro. Então eu peguei aqui um pedacinho do elástico, ó. Eu tirei mais ou menos aqui um dedinho e meio de cada lado, sabe? Menor,
Então, eu tirei mais ou menos aqui 1,5 dedo de cada lado pra colocar o elástico. Aí, eu vou prender ele aqui, no segundo pontinho, com a agulha de tapeçaria. Aí, você pode usar o elástico que você tiver aí, desde que seja assim um elástico mais fininho, ó. Esse é bem fininho. Prende assim bem em ciminha, porque... bem em ciminha aqui do ponto, ó. Porque a gente vai fazer aí a carreira de acabamento pra cobrir esse elástico. Aí, prende as duas pontinhas. Vou cortar aqui, dar um nozinho. E corto. E vou prender lá do outro lado também aqui, no meu segundo pontinho. Certo? Aqui na perna, eu também vou colocar um pedacinho de elástico. Não vou colocar na perna toda. 21 centímetros. Eu dobrei ele aqui no meio, certo? Medi aqui do fundo. E aqui, eu tirei mais ou menos assim, ó, uns 2 dedinhos. E agora eu vou prender aqui a pontinha dele. Vou colocar um marcador pra eu saber. E aqui do outro lado. Deixa eu medir aqui. Deixa eu medir aqui do outro lado pra ver se tá a mesma distância. Um pouquinho mais pra baixo. Ó, já prendi aqui as duas pontinhas, certo? Aqui atrás também eu já prendi. E agora eu vou prender aqui do outro lado. Prendo aqui, ó, na parte da frente, na parte de trás, né? E aqui na parte da frente. Elástico do lado de dentro, avesso da peça. Então, 2 pontinhos, tá bom? Dá um nozinho. Pode. Vou cortar. Vou prender aqui do outro lado. Dei um nozinho. Mais um nozinho. E vou cortar. Essas pontinhas pode deixar aqui, porque aí a gente esconde elas quando eu estiver fazendo o acabamento. Agora vamos fazer a nossa carreirinha de acabamento. Ó. Para fazer o acabamento, eu vou usar esse fio aqui, ó, coralzinho. Para fazer esse acabamento, eu vou usar a agulha de 2 milímetros. Eu vou começar pela parte de trás da calcinha. Começo aqui no primeiro pontinho. Tiro a minha agulha. Na terceira correntinha aqui. Ó, na parte de trás da calcinha do maiô. Pego a minha laçadinha. Então, eu vou iniciar aqui, ó, no primeiro pontinho aqui na terceira correntinha. Eu pego a minha laçadinha. As pontinhas eu já deixo aqui pra ir escondendo. E eu faço um ponto baixo. Vou para o próximo pontinho e faço um ponto baixo. Certo? Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Venho no início aqui, ó. Tiro a minha agulha, pego aqui as 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Aí, eu vou para o próximo ponto. Um ponto baixo. E o elástico a gente vai deixando aqui por trás para ir escondendo, ó.
faço um, próximo, faço ponto baixo, opa, puxou aqui o fio, ó. Cada pontinho de base eu faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Vai deixando, arrumando o elástico para que fica bem escondidinho aqui, certo? Fiz, ó, 1, 2, 3 pontinhos baixos, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho onde eu iniciei, ó. Tiro a minha agulha. Passo aqui entre essas duas laçadinhas e faço o ponto baixo. Gente, essa iluminação não tá muito boa, que eu acendi o flash, mas mesmo assim tá com sombra, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas aí eu sigo, ó. Próximo pontinho de base, faço um ponto baixo. Próximo, mais um pontinho de baixo, mais um pontinho próximo, mais um pontinho baixo. Essa parte do elástico é um pouquinho chata, porque se você não tomar cuidado, ele acaba enrolando. Então, fiz 1, 2 e mais um pontinho. 3. Aí, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, certo? Venho aqui, ó, pego essa laçadinha e essa aqui, faço ponto baixo. Sigo fazendo. Próximo aqui, ó, ponto baixo. Próximo, mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. 3 pontinhos baixos, 3 correntinhas. Um ponto baixo aqui no início. Ele vai ficando assim, ó. Desse jeito eu vou seguir até aqui. Ó, tá aparecendo aqui o elástico, mas na hora que esticar, esses pontinhos, eles vão unir, ó. Aí vai acabar escondendo. O elástico tenta deixar assim, ó, rente com a carreirinha, pra não ficar aparecendo tanto. Aí eu faço um pontinho, mais um e mais um. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui embaixo, onde eu iniciei, eu pego essas duas laçadinhas, ó, essa e faço um pontinho baixo. Aí, eu faço mais 3 pontos baixos, ó. E cada ponto de base, eu vou fazendo os pontinhos baixos. Um. E sigo desse jeito, ó, tentando deixar sempre o elástico rente aqui a essa carreirinha. Eu insiro assim pra baixo, ó. Saio lá atrás. Trago a minha laçadinha. Faço ponto baixo. De novo, ó. Seguro o elástico aqui. Insiro a agulha assim para baixo. Desse jeito, eu vou fazer por toda a minha carreirinha, até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto para explicar aqui essa lateralzinha. Chegando aqui, gente, no final, e se tiver aqui, assim, ó, essa dobra sobrando, é só você puxar o elástico, que aí vai ficar certinho, certo? Aí depois você ajeita, deixa certinho aqui o crochê com o elástico, para ficar melhor de fazer esse acabamento. Cheguei aqui no final da carreirinha, ó, aí você puxa aqui para ajeitar o elástico. Aqui na lateralzinha, você deixar o elástico um pouquinho menor, ele vai ficar mais ajustadinho ainda, ó, mas não aparece muito, né? É que esse elástico também é azul, então não destaca tanto, como a cor dali é azul, né? Então, aqui, ó, na lateralzinha, eu fiz aqui meu último pontinho baixo, certo? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas na emenda aqui, ó, da última para a penúltima carreirinha e faço um ponto baixo. Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho na outra emenda, ó.
Entre uma carreirinha e outra, eu faço o ponto baixo. Aqui eu vou fazer 4 argolinhas. Como a gente fez aquelas 4 carreirinhas, então eu vou fazer 4 argolinhas de 3 correntinhas. Gente, a minha voz tá um pouco estranha, porque o meu nariz tá entupido. Eu tenho uma alergia e sempre eu tenho que colocar o remédio. Eu tô querendo terminar essa parte aqui. Então, tem 1, 2, 3 argolinhas. Vou fazer mais uma. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na próxima emenda, faço no ponto baixo. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4 argolinhas. Continuando aqui a perninha, olha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então, eu faço... Fiz aqui já o meu último ponto, faço aqui mais um pontinho. Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pego aqui as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Sigo fazendo. 1, 2, 3 pontos baixos, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou aqui, pego as 2 alcinhas e faço o ponto baixo, certo? Então, aqui, como os pontos é assim da lateral, o que a gente vai fazer? Em cada lateralzinha dessa aqui, ó, cada ponto alto eu vou fazer 2 pontos, ó. 1 e 2. Na emenda, entre uma carreira e outra, eu faço meu terceiro ponto. Aí, eu conto 1, 2, 3 correntinhas, pego aqui as 2 laçadinhas e faço um ponto baixo, certo? Dentro do ponto, eu faço 1 e 2. Na emenda, faço o meu terceiro ponto. Aqui já começa o elástico, ó, pra descobrir o elástico. E aquele mesmo esqueminha aqui de cima, tenta deixar rente aqui para o elástico ficar mais para baixo, cobrir melhor. Aí, eu faço aqui o meu terceiro ponto, faço 1, 2, 3, o biquinho lá. Faço 3 correntinhas, ponto baixo. Ó, o elástico tentar esconder ele aqui. Venho no ponto alto aqui, ó, na lateral, esse pontinho aqui, ó. Aí, eu faço 2 pontos, 1 e 2, 2 pontos baixos. Terceiro ponto, eu faço na emenda, ó, entre uma carreirinha e outra. Seguro o elástico. Ó, aí já vai cobrindo, ó. Fiz aqui o meu terceiro pontinho, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. Sigo aqui fazendo. Gente, eu vou fazer desse jeito até chegar aqui, ó. Ó, fazer toda a perninha, ó. Fizemos aqui a parte de trás, né? A lateral. Aí, vou seguir aqui, ó, fazendo toda essa perninha até chegar aqui a lateral. Vou fazer a mesma coisa. 3 argolinhas, né? Na verdade, 4, né? 1, 2, 3, 4 argolinhas com 3 correntinhas. Quando eu chegar aqui, eu volto para explicar essa parte aqui, ó. Então, eu terminei aqui, ó, toda a lateralzinha dessa parte da perna. Fiz aqui o meu último pontinho, já subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Dentro desse espacinho aqui, ó, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, ficou as 3 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos. Venho para o próximo, ó. Próximo quadradinho, aí você mede aí a distância, ó. A distância aí você faz um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas e 2 pontinhos altos. 1 e 2. E segue desse jeito, ó. Vou para o próximo, ó, mede aqui a distância do ponto, faço o ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, 2 pontos altos, o mesmo espacinho. Aí vai ficar
ficando assim, ó. Medir a distância, ó. Venho para o próximo aqui. Ponto baixo. Chegando aqui, eu retorno. Cheguei aqui, ó. Faço pontinho baixo aqui no meio dessa união. Aí eu vou fazendo pontinhos baixos, contornando com pontinhos baixos até chegar aqui em cima. Um pontinho aqui no meio. 2 pontos no espacinho do ponto alto. Dois pontinhos na lateral. E um aqui. O último pontinho aqui no canto, certo? Aqui eu já posso cortar o meu fio. Colocar a pontinha aqui por baixo dos pontos. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. A pontinha aqui pra dentro. Corto o excesso. Ó, aí ficou prontinho esse lado aqui. Aqui tá a parte de trás. Então, aqui, gente, é só seguir fazendo, ó, do mesmo jeito aqui do outro lado, ó. Façam aí toda essa parte aqui da perninha com esse biquinho aqui. Aqui na lateralzinha, faz os 4 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Com 3 correntinhas. E aqui, vocês seguem fazendo desse jeito aqui, ó. Conta aí os bloquinhos. A mesma quantidade que tiver de um lado, você vai fazer aqui do outro lado. Aqui, ó, na lateralzinha, pontinhos baixos e finaliza aqui. Aqui, do outro lado, você vai começar aqui da parte de cima. Desse lado aqui, começou daqui de baixo. Esse lado vai começar aqui de cima pra ficar do lado certo o bico. Porque se você começar de baixo, vai ficar do lado avesso. Então, comece aqui de cima, ó, fazendo pontinhos baixos. Segue fazendo esse pontinho aqui. Na lateralzinha, fazer os 4 bloquinhos com 3 correntinhas. E aí, aqui na perninha, faça a mesma coisa aqui que fez desse lado. E finaliza aqui, ó, nessa lateral, fazendo aí os 4 bloquinhos, certo? Vou fazer o meu e volto pra gente finalizar esse maiozinho. Oi, gente, voltando aqui. Não consegui terminar ontem à noite de gravar o vídeo, porque estava muito barulho, a minha voz não estava muito boa e eu já tinha muito tempo que eu estava gravando. Então, acaba que você fica muito cansada, né? E o que aconteceu comigo, eu até cometi um erro, não sei se alguém vai perceber, mas sabe essa parte aqui da lateralzinha toda? Eu fiz toda, chegando aqui, ó, no cantinho. Ao invés de eu fazer essas 4 argolinhas, eu continuei com esse biquinho aqui. E daí eu continuei fazendo essa outra parte aqui. Aí eu percebi, depois de ter terminado, eu percebi que eu tinha cometido esse erro. Aí o que que eu fiz? Pra não gravar o vídeo todo de novo e ter que desmanchar toda essa lateral, eu cortei, né, só uma pontinha aqui, colei. E aí, eu desmanchei até aqui e voltei fazendo aí as 4 argolinhas e deu certo. Não sei se alguém percebeu, né? Igual aquele jogo lá, Descubra os 7 erros. Então, talvez vocês não percebam porque eu editei o vídeo. Mas acontece, né? Às vezes a gente fica muito tempo tentando executar uma tarefa, querendo terminar logo e você acaba perdendo um pouco o foco. Acaba cometendo alguns erros, mas enfim. O ideal é a gente, quando o corpo estiver pedindo para descansar, a gente descansa, deixa para fazer um outro momento, um outro dia, que tudo dá certo, né? Quando é possível. Então, vamos lá, continuando, ó. Eu terminei
de fazer todo o bico aqui, olha. Já coloquei aqui a minha etiquetinha. E fiz os cordãozinhos aqui para amarrar na lateral. Esses cordãozinhos eu não vou explicar o passo a passo, porque eu já fiz aqui, é super tranquilo. É a mesma coisa do cordãozinho que a gente fez, de amarrar no pescoço. Fiz um total de 101 correntinhas. Aí, eu fiz 10 bloquinhos de 3 pontinhos baixos dentro da mesma correntinha. Segui fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, chegando aqui, ó. 10 pontinhos antes de terminar, eu começo fazendo os bloquinhos de 3 pontinhos dentro da correntinha. Aí, eu faço 10 bloquinhos, certo? Então, é super tranquilo, é a mesma coisa. Então, aqui, 100 correntinhas, aqui ficou com 40 centímetros de comprimento. Se você quiser fazer maior, então vamos colocar aqui, né? Pra ver se vai dar certo. Ó. Na lateral. Daí, eu vou passar entre as argolinhas. Vou colocar assim de ladinho pra ficar melhor pra visualizar. Passo pro outro lado. Gente, quem chegou até aqui, parabéns. Provavelmente você conseguiu, né, fazer essa peça. Foi um pouquinho demorado, esse segundo vídeo ficou bem longo. Ó, cruzei aqui. O que eu tava falando, o bom de ser assim é porque ele é ajustável, né? Dá pra usar até maiorzinho. Dá o lacinho. Arruma aqui o cachinho. Ó, pra você enrolar. Do outro lado, certo? Se você quiser, pode fazer esse cordãozinho maior. Prontinho, ó, coloquei aqui dos dois ladinhos. Ah, gente, um detalhe, se você quiser colocar um enfeitinho aqui, ó, no outro eu coloquei uma estrela, aí você pode colocar essa estrelinha do mar, ou algum enfeitinho referente ao mar mesmo, né? Você coloca aqui, ó, costura nas pontinhas. Essa estrelinha tem o passo a passo no vídeo do biquíni sereia, se não me engano, e também tem uma playlist aqui de crochê para iniciante, que eu ensino a fazer essa estrelinha do mar. É uma gracinha e é super simples de fazer. Eu acho que eu vou fazer uma azul, que vai destacar mais, né? Porque essa aqui não destacou tanto, não. E ficou assim o nosso maiô sereia. Por favor, se você fez, me marca lá no meu Instagram, é Silvia Matos, _crochê, porque eu vou amar ver o trabalhinho aí de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários. Sobre o forro, eu não decidi ainda se eu vou deixar assim mesmo, né? Porque eu posso deixar assim, aí quando for usar, é só colocar uma calcinha por baixo. Se vocês quiserem saber como que eu prendi o forro, é super simples. Qualquer coisa eu vou gravar um vídeo colocando o forro aí pra vocês. E as medidas, então, esse maiôzinho, ele ficou com, ó, a parte mais larga aqui do peito ficou com 20 centímetros. Essa parte do meio, até aqui embaixo, ó, ficou com 20 centímetros também. E a medida dele toda aqui, ó, de cima até aqui embaixo, ficou com 49 centímetros. Mais uma dica, quando você colocar na criança e ficar assim, ó, talvez aconteça, mesmo com as medidas certinhas aí, vai ficar assim, ó, do lado, não vai, tipo, encaixar no corpinho, não vai encaixar totalmente. Então, talvez fique assim. Se caso isso acontecer, o que você pode fazer? Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Quando eu coloquei nessa fita, ficou assim, ó, sobrando. Aí, você pode colocar esse cordãozinho aqui pra cima, ó. Passa por dentro de uma ou duas argolinhas, que aí ele vai ajustar melhor. Aí, você pode passar por dentro de duas ou uma. Vê aí como que vai ficar melhor. E aí, você dá um nozinho, certo? Que aí vai ficar certinho no corpo da criança. Aí, na medida que ela for crescendo, aí você vai tirando
Ou, gente, você pode fazer o seguinte também, você pode colocar um elásticozinho, tipo um lastec fininho aqui, ó, nas duas laterais. Aí você tem essas duas opções, ou você usa desse jeito que eu tô falando, ou coloca o elástico, pra ficar bem justinho no corpo. E é isso, meus amores, se você chegou até aqui, acredito que você fez essa peça, então só pra eu saber quem realmente fez, comente aí embaixo nos comentários, hashtag estamos juntos até o fim, certo? Só pra eu saber quantas pessoas fizeram essa pecinha aqui. Beijos de luz e até o nosso próximo vídeo!